Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus e estamos juntos novamente com mais um vídeo. E no vídeo de hoje, tudo sobre a grande vitória de virada sobre o Flamengo. Vou te contar todos os detalhes. Tem também reviravolta no mercado da bola tricolor. O que era dado praticamente como certo melou de última hora, e eu vou te contar todos os detalhes. Além disso, São Paulo bateu o martelo sobre um jogador, e tem nova atualização envolvendo Marcos Antônio no Flamengo. Venda do Rodriguinho é confirmada, valores revelados e já sabemos qual será o destino do dinheiro que entrou no caixa do clube. O São Paulo segue ativo no mercado. Julián Palacios manifesta o desejo de vestir a camisa tricolor, e o clube acompanha de perto a situação do jogador. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fica comigo até o final, não sai daí. Deixa o like que fortalece demais o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vitória gigante e necessária do São Paulo Futebol Clube. Um 2-1 de virada sobre o Flamengo que talvez não tenha sido tecnicamente brilhante, mas foi com a cara do São Paulo. Um jogo de entrega, de competição, de resposta emocional. Um resultado que vale mais pelo que representa do que pelo placar em si. Alívio. O segundo tempo foi vibrante, e se tem um símbolo dessa vitória, esse símbolo atende pelo nome de Enzo Dias. Brigou por cada bola, ganhou disputa, empurrou o time, representou o torcedor dentro de campo. É aquele jogador que talvez não seja o mais técnico, mas entrega tudo, e isso contagia. Na defesa, Arboleda fez uma grande partida. No gol sofrido, mérito muito mais do Pedro do que falha clara da zaga. Alan Franco também foi bem, firme, seguro. Rafael, como sempre, decisivo. Aquela defesa no fim do jogo foi absurda. Falta só pegar mais pênalti para ficar top, mas é um goleiro muito confiável. No meio, Bobadilha demorou a entrar no jogo, mas cresceu no segundo tempo. Marcos Antônio mais uma vez foi decisivo. Quando ele acorda, o São Paulo joga melhor. Ele participou da construção dos 2 gols, deu fluidez, fez o time respirar. E aí fica impossível não provocar. Se o Flamengo quiser conversar, agora custa caro, muito caro. Danielzinho marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Momento importante. Depois do cruzamento dele, Luciano é aquele caso clássico. A gente odeia amar e ama odiar. Anti-herói total, mas aparece quando precisa. Decisivo de novo. Caleri se movimentou bem, brigou, abriu espaço. Lucas Moura, quando entrou, não foi bem. E o Crespo demorou um pouco para mexer. Mas no fim, vencemos. E vencemos quando precisava vencer. E o sentimento depois do jogo não foi de título, foi de desabafo. Todo mundo com quem eu conversei falou a mesma coisa, alívio. O vestiário estava em festa, mas uma festa por verem que são capazes, que dá para competir. Uma festa de quem estava engasgado, de quem precisava provar para si mesmo que ainda dá. E aí entra uma figura importante, Rafinha. Ele viajou com o elenco, esteve no ônibus, esteve no vestiário, motivando, conversando, puxando os jogadores. Ficou claro para todo mundo que esse jogo contra o Flamengo era uma virada de chave emocional. A gente venceu o time que todo mundo diz que vai ganhar tudo, então a gente pode competir. O discurso interno não é mais de lutar contra rebaixamento. Os jogadores querem sonhar, mesmo sabendo da realidade do clube, querem se permitir acreditar. E isso muda ambiente, muda postura, muda jogo. Isso ficou muito claro também na coletiva do Crespo. O tom foi outro, mais sereno, mais focado no futebol. Nada de discurso de 45 pontos, nada de clima derrotista. E isso não é só a Vitória falando, houve conversa. O Rafinha conversou com o Crespo e isso já apareceu. Crespo entendeu que certas coisas não precisam ir para a coletiva. Internamente, ele pode estar revoltado e com razão. Atrasos, política, caos, mas publicamente precisa proteger o grupo. E dessa vez ele fez isso. Falou de jogo, falou de jogadores, falou até de mercado, mas sem polêmica. Por hora, Crespo segue respaldado. E não dá pra deixar passar o que aconteceu no jogo. Principalmente a tentativa absurda de criar um pênalti inexistente em cima do Arrascaeta. O lance foi absolutamente normal. Disputa comum de jogo, contato mínimo, daqueles que acontecem dezenas de vezes em qualquer partida. Mas por se tratar do Flamengo, a TV Globo ficou forçando a narrativa, mostrando o lance de todos os ângulos possíveis, em câmera lenta, tentando transformar algo normal em polêmica. Foi feio, muito feio, hein, seu Luiz Roberto, hein, seu Roger Flores? Para a grande maioria dos clubes, esse lance passaria batido, sem nem debate. Mas quando envolve o Flamengo, parece que sempre existe uma necessidade de inflar, de criar algo que simplesmente não existe. Não houve pênalti, não teve infração clara, não teve movimento antinatural, foi contato de jogo. Mesmo assim, a transmissão insistiu, repetiu, esticou o assunto numa puxação de saco que incomodou até quem não é São Paulino. Ficou claro o esforço para empurrar uma narrativa inexistente. O Flamengo, com o elenco que tem, precisa disso, dessa babação. Uma vergonha total isso tudo. Agora, mercado da bola.
Ontem, horas antes da partida, representantes do Flamengo estavam no Morumbi e houve uma conversa direta, presencial, para tratar especificamente da situação do Marcos Antônio. Não foi algo superficial, foi um papo mais aprofundado, tentando alinhar valores, formato de negócio e, principalmente, o que cada clube espera dessa negociação. Depois desse primeiro contato, as partes voltaram a conversar novamente, ainda ontem, já com números na mesa. O São Paulo segue adotando uma postura clara. Não tem interesse em vender o Marcos Antônio, que é peça-chave no elenco. Inclusive, como citei anteriormente, participou dos 2 gols do São Paulo ontem. Quando ele vai bem, o São Paulo joga bem. Publicamente, o clube trabalha com uma pedida na casa dos 25 milhões de euros. Internamente, o Flamengo entende que esse número é inviável e tenta costurar um acordo por valores bem menores, girando entre 6 e 8 milhões de euros, mais a cessão do Alan e vendo coisas em relação à forma de pagamento. E é aí que entra um ponto fundamental dessa negociação. O Flamengo é quem tenta envolver o Alan no negócio. Isso precisa ficar muito claro. O São Paulo não está mais buscando o Alan, não fez mais sondagem, não pediu o jogador e não trata o Alan como prioridade. Pelo contrário, a diretoria tricolor avalia que o Alan não resolve as carências do elenco hoje e não vê sentido em incluir o jogador apenas para facilitar uma venda. Ou seja, se o Flamengo insiste em colocar o Alan na conversa, é por interesse próprio, tentando reduzir o valor financeiro da operação. Do lado do São Paulo, a posição é firme. Se houver negócio, será majoritariamente por dinheiro. Troca de jogadores neste momento não agrada e não empolga a diretoria. Enquanto isso, o Marcos Antônio segue treinando normalmente, mantém postura profissional e não forçou saída em momento algum. Internamente, o São Paulo só aceita avançar caso o acordo seja realmente vantajoso financeiramente, até porque o clube sabe que perder um jogador desse nível sem reposição à altura pode pesar na temporada. Agora, falando da lateral direita, a situação do Lucas Ramon continua bastante complicada. Existe pré-contrato assinado, isso não mudou, mas o Mirassol segue fazendo jogo duro e dificultando qualquer liberação imediata do jogador. O São Paulo tentou de tudo. Primeiro buscou um acordo mais simples, depois tentou envolver compensação financeira, aumentou valores, chegou a oferecer algo em torno de R$1,5 milhão, ainda assim de forma parcelada. O Mirassol recusou todas as tentativas. O clube do interior não apresentou contraproposta clara e deixou bem evidente que só libera o atleta mediante pagamento maior e à vista, ou então vai segurar até o fim do contrato. Diante desse cenário, o São Paulo já começa a trabalhar com a possibilidade real de só contar com o Lucas Ramon mais pra frente, possivelmente apenas no segundo semestre. A diretoria entende que o Mirassol não vai ceder facilmente e insistir agora pode virar um desgaste desnecessário. Por isso, internamente, o clube já se movimenta. Um reflexo claro disso foi a subida do Igor Felisberto, que já está treinando com o elenco profissional. O São Paulo entende que no curto prazo vai precisar buscar soluções dentro de casa, porque a lateral direita virou uma dor de cabeça maior do que o esperado. A leitura da diretoria é simples. Enquanto o Mirassol mantiver essa postura rígida, o São Paulo vai se virar com o que tem, observar o mercado com calma e aguardar o momento certo para aí sim contar oficialmente com o Lucas Ramon quando o cenário permitir. E o São Paulo oficializou a venda do Rodriguinho. O meia agora é jogador do Bragantino, que desembolsou $3 milhões pela contratação. A diretoria detalhou toda a operação como forma de transparência. O tricolor recebeu $2,5 milhões à vista, com o restante ficando para janeiro do ano que vem. Além disso, o São Paulo manteve 20% dos direitos econômicos do atleta em uma futura negociação, além de cláusulas de bônus por desempenho. Com a camisa do São Paulo, Rodriguinho disputou 53 partidas, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Vale lembrar que no ano passado, a gestão Casares falava em vendê-lo por €25 milhões. Hoje, a venda foi fechada por $3 milhões, com o dólar inclusive abaixo do euro. O dinheiro que já caiu na conta será usado para pagar salários atrasados do elenco. Pelo menos uma folha salarial deve ser quitada. Mesmo com dificuldades financeiras, o São Paulo segue no mercado. A prioridade é reforçar o setor ofensivo. O clube negocia com Kevin Zenon, tentou o Julián Fernandes, que está praticamente descartado, mas o Crespo ainda insiste, apesar do avanço do jogador com o Rosário Central sem assinatura. Enquanto isso, tem jogador querendo vir e o São Paulo segue enrolando. Julián Palacios quer vestir a camisa do São Paulo. Esse desejo já chegou à diretoria e comissão técnica, e o clube passou a monitorar a situação. Palacios tem 26 anos, pertence à União Santa Fé, tem contrato até a final da temporada, atua como meia armador e também pelos lados do campo. Seu valor de mercado gira em torno de €1 milhão. Já passou pelo Goiás e jogou muita bola, inclusive contra o próprio São Paulo. O atleta quer jogar no Morumbi. O São Paulo ainda não abriu negociação, mas acompanha de perto. O cara é bom jogador, tem qualidade técnica e ainda demonstra vontade real de vestir a camisa do tricolor. Falta a atitude da diretoria. E eu te pergunto, você traria o Julián Palacios para o São Paulo? O Corinthians não conseguiu atender às exigências financeiras do São Paulo para o empréstimo de Alisson. O valor pedido era de R$1,5 milhão, com possibilidade de pagamento parcial à vista, mas o clube de Itaquera afirmou não ter recursos no momento. A ideia do Corinthians era pagar tudo apenas em janeiro do ano que vem, o que foi recusado pelo tricolor. Durante a gravação, a informação foi confirmada. O negócio está encerrado. O Corinthians avisou que não fará o pagamento e Alisson não jogará no rival.
A grande questão agora é o futuro do jogador no São Paulo, já que o próprio presidente afirmou anteriormente que Alisson não queria mais vestir a camisa tricolor. O clima ficou extremamente pesado e a tendência é de afastamento ou saída futura, caso apareça outro interessado. Deu ruim pro Judas, hein, galera? Não aprendeu nada com o episódio do Caio Paulista, vulgo Judas Paulista. E agora a gente entra num dos assuntos mais delicados que cercam o São Paulo neste momento: as investigações que seguem avançando nos bastidores do clube. O nome de Igor Gomes voltou a aparecer, dessa vez ligado a movimentações financeiras consideradas suspeitas pela Polícia Civil. De acordo com a investigação, o Meia recebeu 11 transferências bancárias que somam cerca de R$73 mil, feitas em novembro de 2023 e maio de 2025, por Michel Gazola, que à época era supervisor de futebol do São Paulo. O detalhe que chama a atenção é que parte dessas transferências ocorreu quando Igor Gomes já nem atuava mais pelo clube, o que acendeu o alerta das autoridades. A justificativa apresentada pela defesa do jogador é de que os valores seriam referentes ao aluguel de um imóvel próximo ao CT da Barra Funda, só que a própria Polícia Civil aponta inconsistências nessa versão, destacando que não há justificativa profissional clara para um dirigente do clube realizar depósitos pessoais, fracionados e recorrentes a um atleta após sua saída. No relatório, a polícia afirma que as movimentações fogem do padrão e podem indicar pagamentos por fora, comissões veladas ou acertos irregulares. Igor Gomes e Michel Gazola, por enquanto, não foram alvos de mandados, mas o caso segue sob apuração e não está encerrado. Paralelamente a isso, ganha ainda mais peso o escândalo envolvendo o caso dos camarotes do Morumbi. A empresária Adriana, que havia processado Carolina Casimiro, alegando furto de ingressos de um camarote, acabou retirando oficialmente o processo. O ponto central é que esse camarote não poderia sequer ser comercializado, o que reforça a tese de irregularidade desde o início. O que agravou a situação foram os áudios vazados, com cerca de 40 minutos, envolvendo Douglas Schwartzman e Mara Casares, nos quais a polícia vê indícios claros de coação. Nos registros, o tom usado por Douglas é descrito como agressivo e intimidatório, pressionando a Adriana a desistir da ação judicial. Mesmo Adriana alegando que a retirada do processo não teve relação com pressão externa, a Polícia Civil entendeu diferente e instaurou um novo inquérito, agora para apurar possível crime de coação. Douglas Schwartzman voltou oficialmente ao radar das autoridades e as investigações indicam que, se houver avanço nessa frente, a situação dele e de Mara Casares pode se complicar bastante. Além disso, existe ainda uma outra investigação em curso, conduzida pelo DPPC, que apura a suspeita de fraude em assinaturas para aprovação de aumento salarial de dirigentes do clube. A denúncia aponta que reuniões teriam sido simuladas e assinaturas falsificadas para validar os reajustes em 2025. Essa apuração ainda caminha mais lentamente, porque a polícia está priorizando os casos do camarote e possíveis esquemas de lavagem de dinheiro. Ou seja, não é um episódio isolado. São várias frentes de investigação abertas, envolvendo dirigentes, ex-dirigentes e pessoas ligadas à gestão do clube. O clima nos bastidores do Morumbi é de tensão, e a percepção é de que, se as investigações continuarem avançando, muita coisa ainda pode vir à tona. Bom, é isso. Obrigado por ficar comigo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta, compartilha. Tamo junto. Forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!